Maravilhoso dia, tudo bem com vocês? Como é que vão as coisas aí? Tudo legal? Essa é uma mensagem para os meus colaboradores da Microris Guarulhos. E eu estava lembrando ontem que Jesus, né, ele ensinou muito através de parábolas, através de histórias. E nós vemos aprendendo com histórias desde a antiguidade, né? Quando não havia escrita, as pessoas, os homens e as mulheres da época, eles se sentavam em uma fogueira no qual eles contavam histórias, né, mitos, e esses mitos eles eram passados de uma pessoa para outra. E isso é a primeira forma de cultura que a gente entende. Então, na verdade, não tem maneira mais legal e interessante de você aprender como através de uma história, né? Então eu vou contar uma história para você aqui, dos Picos e Vales, né? Picos e Vales, ele é um livro, né, que eu li para fazer o coaching, e é um livro muito legal, tal, que ele me ajudou muito na vida pessoal e profissional, tá? Então eu queria passar para vocês aqui o capítulo 8, que eu achei que ele tem muito a ver com a gente, com o momento que nós passamos e estamos passando nesse momento. Então eu queria falar um pouco do capítulo 8 para vocês, tá? O capítulo 8 ele chama Picos e Vales na Prática. Quando o jovem voltou para o seu vale, sua família e seus amigos notaram que ele havia mudado bastante. Acharam a companhia dele mais agradável, embora não soubessem definir por quê. Porém, a empresa estava passando por dificuldades, perdendo ainda mais dinheiro. O jovem lembrou-se da época em que entrou naquela próspera empresa e se perguntou por que a situação estava tão diferente agora. Lembrou-se de quando todos se animavam a procurar formas de melhorar cada aspecto dos negócios. Muitas vezes faziam perguntas a si mesmos e não partiam do princípio de que já sabiam as respostas. Não negligenciavam nada, mas o sucesso havia subido às suas cabeças. Não estavam mais fazendo as coisas que os levaram ao êxito. Tinham perdido noção das necessidades urgentes e também da curiosidade. Agora, quando as coisas iam mal, muitos ficavam nervosos ou até irritados. Quando tentavam dar um jeito no problema, sua energia era canalizada na direção errada, um culpando o outro, ou cada um defendendo seu lado. Não era de se admirar que a empresa não conseguisse sair desse vale. A mentalidade e as atitudes da maioria dos empregados estavam, na verdade, aprofundando e alargando o vale. Então, um dia, a empresa recebeu aquilo que todos imaginaram ser uma péssima notícia. Eles eram fabricantes exclusivos de um produto diferenciado e muito lucrativo. Agora uma empresa bem maior estava entrando nessa área, lançando um produto similar a um preço mais baixo. Com seu gigantesco orçamento de marketing, a empresa maior poderia facilmente expulsá-los do mercado. Sua empresa criou um novo plano de marketing, mas as pessoas tinham pouca esperança de que surtisse muito efeito. O jovem se reuniu com o departamento e pediu que todos pensassem em duas questões. Qual é a verdade contida nessa situação? Como podemos aproveitar o bem oculto que está nesse momento ruim? Incentivou cada um a dar as melhores respostas numa reunião de emergência, marcada para a manhã seguinte. Quando a reunião começou, uma mulher disse: "Ninguém sabe mais sobre esse tipo de produto do que nós. Temos mais clientes que vêm usando esse produto há mais tempo do que qualquer um." Alguém acrescentou: "A verdade é que eles têm um orçamento gigantesco de marketing. Temos que nos concentrar em algo que sabemos fazer melhor que eles." A equipe concordou que as duas coisas eram verdadeiras. Então o jovem perguntou: "Pois bem, onde está o bem oculto nesse momento ruim e o que poderemos aproveitar em nosso favor?" Um senhor mais velho disse: "E se concentrarmos em nos manter à frente de nossos concorrentes, fazendo um produto muito melhor do que o deles?"
De repente, a equipe do jovem conseguiu vislumbrar o bem oculto. A gigantesca campanha de marketing do concorrente faria com que as pessoas ficassem conhecendo esse tipo de produto, mas eles teriam um produto com qualidade superior. De certo modo, o concorrente estaria fazendo o trabalho de marketing para eles. O jovem perguntou à equipe se eles queriam criar e seguir uma visão sensível. A imagem de um futuro melhor que fizesse sentido para todos. A equipe concordou e eles começaram a imaginar em detalhes bem específicos e verossímeis como seria ter um produto bem melhor, um produto do qual os clientes gostassem tanto, que iriam comprá-lo, usá-lo e falar dele para as pessoas. A equipe imaginou-se ouvindo o que os clientes verdadeiramente queriam e compartilhando essa informação com o restante da empresa. Em seguida, eles fizeram isso. Ouviram as pessoas e acrescentaram recursos sensacionais ao produto, algo que as pessoas valorizavam. Quando a campanha de marketing da gigante concorrente começou, a empresa já havia melhorado significativamente o produto e muitos novos consumidores tinham passado a comprá-lo. Sua fama melhorou por causa do excelente serviço e com o boca a boca, o capital da empresa disparou. O emprego das pessoas logo ficou mais seguro. O jovem foi compartilhar mais do que havia aprendido sobre picos e vales com o restante da empresa. Todos debateram o assunto e se deram conta de que a arrogância anterior os havia tirado de seu pico e juraram não se deixar levar mais pela vaidade. O jovem e sua equipe perceberam um aumento e continuaram procurando novos meios de ajudar a empresa. Faziam perguntas e não partiam do princípio de que conheciam todas as respostas. O jovem estava satisfeito ao ver sua empresa de volta ao pico, mas também sabia como seria fácil cair em outro vale, se eles não administrassem esse bom momento com sabedoria. Lembrou-se do que havia aprendido para permanecer por mais tempo num pico. Seja humilde e demonstre gratidão. Continue fazendo o que levou até lá. Continue fazendo as coisas cada vez melhor. Faça mais pelos outros, poupe recursos para poder usá-los nos vales que virão. Sorriu ao saber que estava finalmente aprendendo a administrar melhor seus momentos bons. Já havia decidido que faria as coisas de forma diferente no futuro, o que inclui economizar e investir parte de seu aumento de salário para ajudá-lo a atravessar os vales que certamente teria pela frente. Um dia o jovem ficou surpreso e feliz quando foi informado de que havia sido promovido. Mal podia esperar para contar a notícia à sua família e à jovem de quem gostava. Então ficou paralisado. Na última vez em que fora contar uma ótima notícia sobre o trabalho, a situação não tinha ido muito bem. Lembrou que quando teve uma conquista antes, tornou-se arrogante e sequer se dera conta disso. Lembrou que seus amigos começaram a evitá-lo, inclusive o jovem de quem ele gostava. Agora estava com medo de seu presunçoso pudesse lhe custar o relacionamento com ela. Mas em vez de se deixar abater pelo medo, resolveram aplicar sua nova perspectiva dos picos e vales. Falaria menos e faria mais. Se eu realmente perder esse relacionamento, disse a si mesmo, confiarei que existe um bem oculto também nesse vale. Ou melhor ainda, talvez eu possa criar um relacionamento melhor com ela quando tiver aprendido a ser mais humilde e mais amoroso. Então riu sozinho. Um pouco mais humilde? Perguntou em voz alta. Decidiu que queria se tornar uma pessoa mais amorosa e atraente. Agora ele acreditava que ao se tornar mais amoroso, pondo o amor no lugar do medo, era mais provável que fosse amado e que atraísse um relacionamento verdadeiramente gratificante para si. Nos dias que se seguiram, criou uma visão sensível. Dessa vez imaginou que passava a ser tipo de pessoa cuja companhia uma mulher como ela gostaria de ter. E talvez ainda mais importante que isso, o tipo de pessoa que ele gostaria de ser. Imaginou esse eu melhor em todos os detalhes. Ele se tornaria alguém que não se levava a sério demais, alguém divertido, mas ao mesmo tempo alguém que se importava profundamente em criar verdadeira excelência na vida pessoal e no trabalho. Seria um homem com vontade de fazer diferença no mundo, talvez uma diferença modesta, porém significativa, e nunca seria negligente com as pessoas mais próximas dele.
Para variar, o jovem não falou sobre esse assunto com ninguém, apenas manteve esse quadro e essa sensação com bastante clareza na mente e no coração. Então fez as coisas que levaram tudo aquilo a acontecer. Começou pelas coisas pequenas. Com o tempo foi se tornando cada vez mais o homem que havia imaginado. Lembrava-se de ter perguntado havia muito tempo de que exatamente devemos administrar um vale. Agora escreveu a resposta em seu caderno. É possível sair de um vale mais rápido quando conseguirmos sair de nós mesmos no trabalho, sendo mais úteis na vida pessoal, sendo mais amorosos. Para chegar a seu próximo pico, siga sua visão sensível. Imagine-se gozando de um futuro melhor em detalhes tão específicos e verossímeis que em breve terá prazer do que for preciso para chegar lá. Para ajudar as pessoas, conte isso aos outros. Ajude as pessoas a fazer momentos bons e ruins trabalharem para elas. É isso, meus queridos. É uma narração aí de um capítulo do livro Picos e Vales para que vocês possam estar aplicando em sua vida profissional e pessoal. Eu também me incluo nisso, tá? Vou estar tentando ser uma pessoa diferente também, começando a aplicar. E isso acontece com várias coisas na nossa vida, né? Em pequenos momentos. Ontem, por exemplo, eu tive um pequeno momento no qual eu pude ser melhor. Simples e singelo, mas eu pude ser uma pessoa melhor. Por exemplo, ontem eu estava numa padaria, né, no qual eu estava tomando um café, comprei um pão. E na saída, eu havia colocado uma barra de proteína dentro da minha sacola e um suco, uma água de coco. E aí eu saí sem pagar esses produtos. Na hora que chegou no carro, eu vi que os produtos estavam lá. Eu tinha né? Pô, já está aqui, eu posso ir embora, uma merreca, né? Não é desonesto, já levou os caras que me deram, a padaria já ganha mó grana, podia me justificar e levar a coisa embora. Ou então podia fazer a coisa certa, que era voltar e pagar aquilo que não era meu. O que eu fiz? Eu saí do meu carro, da comodidade que eu já estava, levantei, fui até a padaria, falei, esses produtos não foram cobrados, eu quero pagá-los. Aí eu paguei esses produtos e eu acho que aí eu me tornei uma pessoa um pouquinho melhor. Então, é um pouquinho melhor a cada dia que a gente vai melhorando. Se a gente melhorar 1% por dia, ao término de um ano, são 365%. Então tem muita coisa para melhorar, para mim melhorar, acho que para vocês também, a gente se tornar pessoas melhores. Então fique com Deus, eu desejo um excelente dia para todos. Quando puderem ver esse vídeo, vejam. E fiquem com Deus, tenham um maravilhoso dia.